Olá, pessoal! Agora nós vamos ver algumas questões sobre a aula que foi vista em biologia. Essas questões elas são direcionadas para a modalidade EJA, onde eu sou a professora Edilene, professora de biologia da EJA módulo 1. E nós tivemos uma aula sobre a origem da vida e vamos debater algumas questões sobre a origem da vida, ok? Na primeira questão, ela diz o seguinte: a origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera, que sofreram a ação de descargas elétricas e radiações, fazendo com que as moléculas inorgânicas dessem origem às moléculas orgânicas. Essa ideia é conhecida como... Se você observar, a letra A e a letra B são praticamente a mesma coisa. Na letra A, ele diz que está se tratando da teoria da abiogênese. E a teoria da abiogênese, ela também é conhecida como a teoria da geração espontânea. Por isso que eu digo que a letra A e a letra B significa praticamente a mesma coisa, que um ser surgiria da matéria inanimada. Então, ele não está dizendo que o ser vai surgir da matéria inanimada, ele está dizendo que surgiu devido à presença de gases na atmosfera, onde eles sofreram a ação de descargas elétricas. Quando a gente fala nessa ação de descargas elétricas e radiações, se vocês estão lembrados da aula, vocês vão lembrar de quê? Quem foi que simulou essas descargas elétricas? Foi Oparin e Miller, com o experimento que eles fizeram, onde eles mais ou menos simularam como é que seria a atmosfera primitiva e simularam essas descargas elétricas e a radiação. E esse experimento de Oparin e Miller, ele tentava provar o quê? A teoria de quê? Da evolução química. Porque se nós fôssemos olhar a teoria da panspermia, o que diz a teoria da panspermia? Que os seres vivos teriam vindo de fora da Terra na forma de esporos. Só que essa teoria ela foi quebrada porque esses esporos não iriam sobreviver a radiações. Então, eles iriam ser totalmente destruídos. E a seleção natural, a teoria da seleção natural é a teoria de Darwin, onde são selecionadas características específicas. Então, qual seria a teoria que ele está citando nessa questão? A teoria da evolução. Certo? Na segunda questão, que é do CPM 2012, no passado, muitos homens da ciência tentaram explicar a origem da vida. Utilizaram a receita de Helmont, que foi do século 17, onde ele fez o quê? Ele colocou uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado, e o suor funcionou como um princípio ativo. Dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nasceram vários camundongos. Se vocês viram a aula e se não estão lembrados, tentem voltar para ver novamente. Eu citei exatamente esse exemplo quando eu falei na teoria da abiogênese, que foi citada por Helmont. Analise as afirmativas a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Na primeira alternativa, ele diz o quê? O italiano Francesco Herder provou que um ser vivo surge de outro ser vivo, utilizando frascos abertos e fechados com gases. Dentro dos frascos, pedaços de carne que atraíram moscas, e nos frascos abertos, as moscas botavam os ovos na carne e dos ovos surgiam as larvas. Lembram que eu citei para vocês exatamente esse experimento de Herder? Ele fez esse experimento? Fez sim. Ele tampou alguns frascos e outros ele deixou abertos. E nos que ficaram abertos surgiram os vermes, as larvas. E nos que ficaram fechados, não surgiram essas larvas junto com a carne, ok? Então, a primeira alternativa é
verdadeiro. Na segunda alternativa, ele diz o seguinte: a teoria da abiogênese ou geração espontânea foi defendida por Pasteur. Pasteur foi quem derrubou essa teoria, ou seja, ele foi quem quebrou essa teoria da abiogênese. Então, não foi defendida por ele, certo? Então, a segunda alternativa é falsa. Na terceira alternativa, ele diz o seguinte: atualmente, admite-se que os primeiros seres vivos teriam surgido nos oceanos primitivos de uma espécie de caldo nutritivo ricos em nutrientes diversos como proteínas. Lembra que eu falei para vocês que os primeiros seres vivos foram partículas complexas que foram se agrupando, não existia lugar propício, mas que essas partículas elas foram se agrupando até chegar aos primeiros seres. Então, essa alternativa, ela está correta, certo? Então, a terceira alternativa é verdadeira. Na quarta alternativa, ele diz o seguinte: os primeiros seres vivos foram provavelmente multicelulares e eucariontes. Os primeiros seres vivos, eles foram unicelulares e procariontes. Lembra que eu falei para vocês que os primeiros seres vivos foram as arqueobactérias, as cianobactérias. E as cianobactérias são seres procariontes e unicelulares. Então, esta alternativa está incorreta. Então, qual é a sequência correta? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, ok? Então, qual é a alternativa que corresponde a essa sequência? Alternativa A. Bom, pessoal, muito obrigada. Qualquer dúvida é só entrar em contato para esclarecimentos e para revisar, dê uma olhadinha novamente nas videoaulas, ok? Um abraço.